mais um Espírito de Mulher que se inicia, sempre com muita alegria. E hoje nós queremos falar de um tema bastante importante, que faz parte do nosso viver, do nosso conviver, e que eu acho que acreditamos que você vai participar conosco e vai ser um tema muito legal. Está aqui comigo, né? Que agora é minha parceira querida, Guiomar. Tudo bem, Guiomar? Oi, Marizilda, boa tarde a você, ouvinte, e a você, telespectador. Muito bom, mais uma vez aqui no Espírito de Mulher. Pois é, estamos aqui, né, pela TV Mundo Maior e pela Rede Boa Nova de Rádio, né, Guiomar? Isso. Assim, já convidando você a participar, nós já vamos falar para você o tema de hoje, mas já convidando você a participar pelo WhatsApp, 0 Operadora 11 99643 3827. Vamos repetir? É o 996433827, 0 Operadora 11 996433827. Pode ser pelo Facebook, né? Também. facebook.com/TV Mundo Maior e também pelo YouTube, youtube.com/TV Mundo Maior. Participe. O nosso tema de hoje é perdão. É uma coisa bem fácil de fazer, né? Quem dera, né? Não é, Guiomar? A gente tenta. Isso. E lá no Facebook tem um post com a seguinte pergunta: o que é mais difícil? Perdoar ou ser perdoado? Então, nós gostaríamos que você participasse conosco, respondesse essa pergunta, nos desse, né, dicas de como também, se você já conseguiu perdoar, como que você conseguiu, Exatamente. Se você está esperando ser perdoado, o que você está fazendo para ser perdoado, o que tem... Também, dependendo das nossas demandas, né, do cotidiano, às vezes é mais fácil você perdoar do que ser perdoado. E aí você, Isilda, para você, o que é mais fácil? Então, eu não sei ainda definir. Não, né? Usando a lógica, eu entendo que poderia ser perdoar. Perdoar, porque depende só de mim. Não depende do outro, né, Guilherme? Exato. Não depende de você, por exemplo. Se eu quero te perdoar, só depende de mim. Agora, se eu quero que você me perdoe, eu tenho que depender da sua compreensão, do seu entendimento, da sua boa vontade. Exato. Enfim, então, parece que é mais fácil perdoar. Parece, né? Parece. Mas hoje nós vamos ter a oportunidade de conversar com o ouvinte, com o telespectador, até para trazer quais são as nossas experiências de vida, quais são as nossas dificuldades e querer que você traga também para nós aí quais são as dicas para que a gente possa ter essa possibilidade de perdoar mais do que buscar ser perdoado, né? Pois é, você acha que também é mais fácil perdoar? Eu penso que sim. Né? Eu penso que perdoar é mais fácil, como nós fizemos até uma enquete aqui antes do programa começar com a Mari, perguntamos, ela disse, mais fácil é perdoar. Porque depende somente de nós. Pois é. E eu acho que assim, quando a gente consegue perdoar, né, Guiomar, a gente se liberta, porque você não fica mais associado àquele sofrimento, àquela mágoa, ou enfim, aquele sentimento que é um sentimento negativo. Quando você não consegue perdoar alguém, é porque você se sentiu ofendida, magoada, enfim, você se sentiu mal de alguma forma. Isso, quando você fala em se sentir ofendida e magoada, tem um comentarista nosso, Leonardo Cursis, ele costuma fazer uma palestra, né? Ele já até se apresentou e fez o Educação Continuada no Centro Espírita Nosso Lar sobre este tema. Se você não quiser perdoar, é só você não se magoar. É mais ou menos assim? Pois é. Se você não se magoar, não precisa perdoar. Não precisa perdoar. Se você não se ofender, para quê? Você não vai se sentir, de repente, ultrajado, não vai precisar perdoar ninguém. É só não se magoar, não se ofender. Que é o que fala o capítulo Bem-aventurados os Misericordiosos, o capítulo 10 do Evangelho, quando ele fala, perdoai para que Deus vos perdoe. Na verdade, né, e uma vez também eu falei isso numa reunião pública, e uma pessoa veio e falou assim, nossa, mas como que Deus não perdoa? Deus não precisa perdoar, porque Ele não se abala. Exato. Ele nos conhece, Ele sabe que nós somos pessoas, seres perfectíveis e que chegaremos à perfeição. Então, eu entendo, né, Guiomar, que Deus nos vê como nós seremos. Isso é muito bom, né? Exato. Então, isso também dá um consolo, porque à medida que você vai entendendo que Deus te vê com outros olhos, de uma outra forma, você se estimula a ser cada vez mais próximo dessa visão de Deus que Ele tem de nós, né? Exato. E quando você diz que Deus nos vê, nós somos deuses também. Somos criaturas, né, que somos capazes de perdoar e de entender. Nós também podemos olhar o outro com o olhar que Deus nos vê. Se nós olharmos o outro com mais atenção, com paciência, com carinho, sabendo que de repente o outro tem está passando por alguma necessidade, algum
momento difícil, quando ele de repente tem uma atitude diferente, porque a gente não pode entender, e ao invés de se magoar, se ofender, entender. Pois é, compreender que naquele momento ele não soube fazer melhor, ou ele não consegue fazer, enfim, né? Ele está passando por uma dificuldade, então ele também está abalado e ele não consegue se manter mais equilibrado. Exato. Eu acho que é isso. É evidente que a gente não está falando de crimes hediondos, né? A gente está falando de pequenas ofensas, de conflitos, de ideias, que é o que a gente vive normalmente no nosso dia a dia. Isso, né? E o nosso lar é uma... É o primeiro, né? Ufa, é uma escola, né? Para que a gente possa, de repente, desenvolver essa nossa capacidade de perdoar. Entender o outro da maneira como ele é, da maneira como ele se expressa. Então, vamos aproveitar a oportunidade que estamos tendo. Porque lá na nossa família, a gente, antes de exercitar o perdão, a gente exercita a paciência, né? Porque você só perdoa quando você tem paciência de compreender o outro. Né? Você tem que ir desenvolvendo essas virtudes para chegar ao perdão e, na verdade, para chegar a essa condição que você falou, não se abalar. Isso. Que aí você está amando indistintamente. Exatamente. E você, ouvinte, você, telespectador, para você é mais fácil perdoar ou ser perdoado? A gente está aguardando aqui a sua participação pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo nosso WhatsApp, que é o 0 Operadora 11 99643 3827. Pois é, você decora rápido, né, Guilmar? A gente Isso tenta. É muito bom. Então, a gente, esse capítulo do Evangelho, né? Vamos falar um pouquinho sobre ele, né? Então, é uma dica de leitura mesmo, né? Sim. É uma sugestão, na verdade, de leitura para quem está interessado em realmente aprender a perdoar, né? Porque eu acho que quando a gente consegue perdoar, a gente se liberta daquele sentimento ruim, né? E parece que tudo fica melhor na nossa vida, né? Então, aqui ele começa com o item perdoai para que Deus vos perdoe. Então, aqui ele está dando uma dica de que se Jesus nos diz que nós somos deuses, nós conseguimos fazer o que Deus faz, né? Exato. Né? Lógico que numa condição relativa e não absoluta, mas a gente consegue. Somos capazes. Né? Reconciliar-se com os adversários, que é uma oportunidade extraordinária para nós. Sim, né? enquanto eles caminham juntos, né? Enquanto caminhamos juntos, né? Isso que o Evangelho diz. Por quê? Porque nós sabemos que com a pluralidade das existências, nós vamos aí reencontrar esses adversários em outros momentos. Então, se nós tivermos a oportunidade de deixar para este adversário a nossa face da verdade, de repente pedir desculpas, se aproximar, a gente vai resolver a questão aqui, nesse momento. Não vamos precisar levar para uma outra existência. Não, e até porque se ele voltar para a pátria espiritual, ele pode se tornar um obsessor, não é mesmo? Exato. Porque a gente não vai conseguir vê-lo e ele vai conseguir nos ver e saber o que nós estamos fazendo, né? Exato. Enquanto que nós não sabemos o que ele está fazendo e pensando. Né? Então, acho que a melhor coisa é reconciliar-se Exatamente, com os adversários. Com os nossos adversários. Você não precisa conviver amorosamente como você convive com um amigo. Sim. Mas você pode conviver respeitosamente, educadamente, até conquistar esse amor que é incondicional. E tem também aquela questão da vibração, que a gente sabe como funciona, não é, Zilda? Isso. De repente, durante o sono físico, a gente pedir aos nossos companheiros espirituais, mentores, para que nos aproximem deste adversário durante o sono, para que a gente possa ir até eles, levar o nosso carinho, pedir o nosso perdão, ou estar ali próximo, para que, de repente, esse sentimento, quando estivermos ali já no dia a dia, a gente possa devagarzinho ir deixando de lado, né? São tantas as formas. Isso, porque o outro item desse capítulo é o sacrifício mais agradável a Deus. É isso mesmo. É antes de você fazer a sua oferta, né? É você se reconciliar. Então, é interessante isso, né? O não julgar para não ser julgado. Porque, na verdade, quando... É assim, né, Guilmar? Uma coisa que a gente aprende todos os dias. Quando você julga alguém, você está se julgando. Porque você está vendo nele algo que você não gosta, ou algo que existe em você e você não quer ver, ou algo que você já fez e que você não quer se lembrar. Exato. Não é? Sim. Então, e quando você aponta o dedo para o outro, você aponta 3 para si. Então, eu acho que é um exercício constante, porque é difícil você mudar de um dia para o outro. Com certeza, exercício diário. Nós buscando através do nosso trabalho, no convívio com os nossos companheiros de trabalho, lá em casa, no trânsito, na condução, é buscar enxergar o outro da melhor forma possível.
e evitar se ofender, para que a gente não precise perdoar. Pois é. E aí tem, quando o Paulo, né, no item perdão das ofensas, o Paulo é extraordinário, ele fez muita coisa assim errada, né? Quando ele era Saulo, ele abusou um pouquinho dos direitos que ele tinha. Ele era uma pessoa rígida, né? Isso. Ele gostava de levar sempre até o último, né? Levar até o último aquilo que ele acreditava. Isso. E antes dele se tornar o Paulo, ele era um militar que trazia sempre as propostas daquela época da forma mais rígida possível. Então, quando ele conheceu e reconheceu Cristo, né? Daí tudo mudou. Tudo mudou. Da mesma forma que ele era rígido nos seus preceitos, na sua crença, né? Naquela época. Também é rígido. Ele é rígido hoje, Exato. como alguém que faz o bem incondicionalmente, mas faz por fazer, não é para ser beneficiado. Exato. Ele faz porque acredita que esse é o caminho da sua felicidade. Não só da perfeição, mas da felicidade. Quando você consegue fazer o bem pelo bem. Exatamente. Quando você fala do apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, né? Quem sabe se você fazer aquela introspecção, né? Você mergulhar em vós mesmos, não vai descobrir se você não foi o agressor. O causador do conflito, né? Exatamente, o causador do conflito. Porque, isso é muito às vezes, sério. A gente não percebe, né, Guilmar? Você fala alguma coisa, você age de alguma forma que dá a entender ao outro que você está prejudicando, enfim, que você está agredindo, que você está magoando. E às vezes não é. Ou você, de repente, deu combustível para aquela pessoa ficasse nervosa, irritada. Isso, então, vamos repensar para ver se eu colaborei para que aquela atitude do outro viesse contra mim. E aí é interessante que ele fala assim, mesmo que você não seja o culpado, mesmo que você não deu vazão a que isso acontecesse, você deve compreender. Exatamente. Né? Porque eu lembro de um menino da classe dos meus filhos, né? No tempo do ginásio, que agora eu não sei nem como é que é, né, Guilmar? Agora é fundamental. Então, tinha um garoto que ele aprontava muita coisa na classe, na escola. E ele sempre que aprontava, ele se defendia com unhas e dentes, né? Diante dos professores, enfim. E um dia que ele não participou da confusão que aconteceu, ele não disse palavra nenhuma. E os meninos falaram assim, nossa, não é possível. Eles sabiam que ele não tinha feito absolutamente nada. Nossa, mas você se defende quando você faz errado e hoje que você está certo, você não se defende? Eu falei, exatamente porque eu estou certo, porque eu não preciso me defender. Eu só me defendo quando eu estou errado, para me livrar da minha culpa. Agora, eu estou certo, eu não preciso me defender. E é isso, né, que a gente não consegue fazer isso, né, Guilmar? Essa filosofia infantil aí, de repente, dá para a gente trazer para os nossos dias aqui, né, para a nossa vivência do cotidiano. O que Jesus fez? Exatamente. Né? Ele nos deu estes exemplos, infinitos exemplos de como devemos nos comportar no dia a dia. Ele fez o que ele devia fazer, ele não se defendeu, ele não justificou absolutamente nada do que ele estava fazendo, porque ele tinha convicção de que ele estava no caminho certo. E ainda pediu perdão porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Exatamente. Né? Então, eu acho que é esse o caminho. Sim. É difícil? É difícil. Mas ninguém falou pra gente que ia ser fácil, né? Pois é. Aí a gente assim, como é que a gente faz para começar, né, Guilmar? Como é que a gente desenvolve essa habilidade de perdoar, né? Olha, a gente pode, no nosso dia a dia, trazer para a nossa realidade todas as nossas virtudes, conhecimentos e aplicar ali naquela certeza de que o outro vai nos enxergar como nós somos. Pois Mas temos também que ter a capacidade de ver o outro com os olhos melhores, com aqueles olhos que o Cristo nos diz, não é? Quando os seus olhos forem luz, tudo ao seu redor vai ser luz. Então, porque, assim, se você começar a exercitar essas práticas, né, no dia a dia, a gentileza, que a gente já falou semana passada. Falamos semana passada, foi muito bacana o retorno. Relevar pequenas indelicadezas. Nossa, a pessoa ela não está bem hoje, então vamos relevar, né, e não revidar. Exato. Que eu acho que começa por aí. Começa por aí. E interessante, não é, que
Dia 30 de agosto, ontem, foi comemorado o Dia do Perdão. Por isso até que nós trouxemos a sugestão para a nossa produtora Thaís. Ela abraçou a ideia e disse, sim, vai ser um tema bacana para outro dia, que é hoje, dia 31. E, cientificamente, é comprovado que quando as pessoas tendem a se sentir menos hostis, menos chateadas, é porque elas deixaram de se vingar, elas perdoaram mais. Isto é uma pesquisa realizada por uma universidade lá no Tennessee. Então, quer dizer que é cientificamente comprovado que quando nós perdoamos, nós nos tornamos pessoas melhores. E por que a gente não pode exercitar isso, então? A gente está na busca do melhor sempre. É uma coisa científica, né? Assim, faz bem para o organismo, Exato. Faz bem para o físico, não só para os sentimentos, não só para a alma, mas para o físico também. Isso, então porque vamos você exercitar. Fica melhor, né? Com certeza. Vamos praticar o perdão todos os dias. O perdão, e não é o perdão, é assim, você começa por desculpar, você tira a culpa do outro porque ele não fez, porque ele não queria fazer aquilo, ele não fez de propósito, ele não fez com uma intenção, ele foi indelicado porque ele não sabia fazer melhor. Exato. Se a gente exemplificar a delicadeza, a gentileza, a educação, você vai contagiar, né? E nós tivemos aí, quando você falou de questões menores do nosso cotidiano ou questões maiores, nós tivemos um exemplo aí recente, tudo bem que já vai lá quase 20 anos, mas eu acho que está na memória das pessoas. Neste mês de agosto, comemora-se o Dia do Perdão também, é o Agosto Violeta. O Agosto Violeta por conta daquele casal, Ota, que perderam o filho foi assassinado, e o pai teve a capacidade, ele teve essa grandeza de perdoar o agressor. Pois é. E isso foi algo tão impactante que desde então, já passados quase 20 anos, o garoto acho que faria 20 anos agora, não é? O Ota, e os pais dele tiveram esta condição de perdoar o agressor. E isso tornou-se aí uma questão que todas as pessoas conhecem, a grande maioria das pessoas conhecem e trazem este exemplo agora para a realidade atual. Pois é, e tem um outro também, Guilmar, que foi um senhor que foi sequestrado, né? E o sequestrador foi preso. E ele fez questão de visitá-lo na cadeia e falar para ele por que ele fez aquilo, mas que ele perdoava porque ele compreendia a necessidade dele e ficou em contato com esse prisioneiro durante o tempo em que ele esteve preso. Quando ele foi solto, ele foi ser trabalhador na fazenda ou no sítio da pessoa, do sequestrado. E ele se tornou o braço direito do homem. Puxa, então, é uma oportunidade que você deu, perdoou e deu oportunidade de que ele se redimisse, né? Diante da vida e diante dele mesmo. Com certeza. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Por isso que é importante trazermos esta nossa capacidade de sim perdoar e até amparar, como este exemplo que você trouxe agora. Né? Somos capazes, sim, de dar a segunda chance para aquela pessoa que caminha com a gente ali do lado, né? Que caminha conosco na mesma trilha aí de evolução. Isso é importante. E um trabalho interessante que a gente está fazendo, né, Guilmar? Vamos falar? Que é da Espiritoteca. Espiritoteca, porque assim, diversos livros que levam aí essas luzes, iluminam as mentes, de repente a pessoa pode chegar a ter um livro de uma forma gratuita. Uma pessoa que de repente não tem a capacidade de comprar este livro, mas você que nos acompanha, você pode participar da nossa campanha Espiritoteca. De que forma? Acesse o site da mundomaior.com.br ou ligue para o telefone 4966-5775 ou o 24583214. Esses telefones para que você possa fazer parte da nossa campanha Espiritoteca. Nós já fizemos a primeira entrega, foi a semana passada, dia 24, a Thaís foi até lá junto com o Franklin Félix do programa Mutirão. Teve lá uma galera na Praça da Sé que foram receber esses livros que você ajudou, que você contribuiu. Se você ainda não faz parte da nossa campanha, acesse mundomaior.com.br. Vamos entregar essas páginas de luz. Muito bom. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Isso aí, até já. Olha, em mais de 25 anos dedicados à arte, eu tive a oportunidade de interpretar dezenas de personagens, tanto no teatro, como no cinema, como na televisão. E hoje eu estou aqui para convidar você para se tornar intérprete de uma história do bem.
Por que é que você não ajuda as Casas André Luiz a continuar cuidando dos mais de 2.000 protagonistas de uma linda história de amor? Você, leitor voraz, que já pegou gosto pelo hábito da leitura e não consegue se desvencilhar dele, agora tem uma nova forma de adquirir novos conteúdos. Basta acessar o site www.mercalivros.com.br, acessar a aba Como Comprar e escolher a obra que mais te agrada. São livros novos, seminovos e usados dos mais diversos gêneros e gostos. Oferecemos também condições especiais de compra e pagamento aos livreiros. Entre em contato conosco através do telefone 0 operadora 11 2452 4450. Se preferir opções de compras ainda mais baratas, conheça a nossa feira de livros. Todas as quartas, quintas e sextas-feiras, das 9 às 17h30 na Rua São Gabriel, 364 na Vila Galvão, em Guarulhos. Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimentos. Pai nosso, que és dos céus. Depois de se tornar uma das maiores bilheterias no gênero de 2016, chegou a hora de levar o filme Nos Passos do Mestre para sua casa. Adquira o seu DVD com preços especiais. Visite a livraria Mundo Maior ou acesse a loja virtual pelo site www.mundomaior.com.br. Você também pode ligar para o 0 operadora 11 4966 5775. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm descontos exclusivos. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Quer que volte eu ou volta Olá, voltamos nós duas, Isilda, é isso aí. Estamos aqui mais uma vez no programa Espírito de Mulher, desta quinta-feira, hoje dia 31 de agosto. Estávamos aqui com plateia, recebendo carinho dos nossos queridos que estão aqui na TV, não é, Isilda? Isso é muito bom. Mas e você? Deixamos uma pergunta no ar. É mais fácil para você perdoar ou ser perdoado? Nós trouxemos essa pergunta porque o tema hoje é perdão. Pois é. E assim, ó, tem umas perguntas aqui que a gente tem para responder, né, Guilmar? Vamos lá? Vamos lá. Nós devemos nos culpar quando não conseguimos perdoar completamente? Aí a gente já emenda aquela outra que a gente estava aqui conversando com a Thaís, né? Que, assim, a gente sempre pede a Deus que nos perdoe. Né? Porque a gente pede mesmo, né? Sempre. A gente quer a Deus e principalmente aqueles que estão à nossa volta, né? Exato. Será que a gente consegue perdoar com a mesma intensidade com a qual a gente quer que nos façam, que nos perdoem? Tem aquela parábola de Cristo, do servidor, não é? Que ele vai lá e fala, olha, eu tenho uma dívida para com você, mas eu não posso pagar agora. Não é bacana isso? É. Daí o patrão fala, não, então eu vou pegar a sua esposa, os seus animais, até você poder me pagar, depois eu devolvo. Ele implora, ele vai de joelhos e fala, não, por favor, seja, né, caridoso comigo. Ele falou, bom, tudo bem, vou fazer isso para você. Só que este que pediu, né, o perdão, ele não foi caridoso com o outro, como dissemos aqui, não é? Isso, que ele acabou de sair de receber o perdão, aí encontrou o outro que ele devia e ele mandou prendê-lo. Mandou prender. Daí o patrão dele falou, não, se você não teve essa mesma compaixão que eu tive para com você, você também não merece, né? Pois é isso que a gente às vezes tem que se perguntar. A gente está perdoando da mesma forma como a gente quer que nos perdoem? Pois é, e ao mesmo tempo, quando você não consegue ainda perdoar, não tem essa condição de perdoar como Jesus nos ensinou, também não deve se culpar.
porque Isso. nós somos seres imperfeitos. Exato. E estamos a caminho disso. A gente até sugeriu os exercícios diários de pequenas atitudes, né, de gentileza, para poder aprender a efetivamente perdoar. Exatamente. Então, eu acho que vai por aí, né? E quando a gente... E outra coisa que é interessante, né, Guiomar? Quando nós falamos de perdão, a gente enfoca sempre o perdão aos outros. A gente nunca enfoca o perdão a si próprio. Até porque quando, por algum motivo, você se sente culpado por ter agido de alguma forma, essa culpa paralisa, não é? Você não Isso. consegue seguir adiante. Então, o auto-perdão, eu tenho que me perdoar. Eu sei que eu agi de uma forma errada, já sei que eu preciso melhorar, mas vamos tirar essa questão, essa energia, para que eu possa seguir adiante, porque senão você não vai conseguir levar a cabo esse caminho de evolução que todos nós temos. Isso. Isso é muito importante. Ó, vamos ver aqui alguns comentários que já estão aqui Traz aí pra gente. no Facebook. Vai lá. A Mônica Regina Milanesa, ela diz assim, boa tarde, irmãs, que Jesus Cristo as abençoe. Assim seja, Assim você seja. também, linda. Igualmente, né? A Mônica Regina... ela é de Salto, em São Paulo. O Júlio Ferraz, ele fala assim, que é ser perdoado, com certeza. O mais fácil. É mais fácil, né, Júlio? Eu não sei, eu acho que é difícil definir isso, né, Guiomar? Eu acho que é difícil. Então, ele diz que é mais difícil ser perdoado, é isso, né? Porque a nossa pergunta é o que é mais difícil. Isso, Então, é mais difícil ser perdoado. Ele concorda com a gente. Ele concorda. O que é mais difícil? Ser perdoado. É ser perdoado. Porque não é fácil, né? Porque você depende do outro. Exatamente. Depende da compreensão do outro. E às vezes você se esforça, você faz, mas o outro não quer saber, né? Então, a Lindinalva Dias, ela diz assim, ela é de Barreto, Arujá. Gosto muito deste programa, é muito aprendizado, meus parabéns, muita luz para todos. Beijinho para a Lindinalva. E ela continua, perdoar, pois depende de você, já receber o perdão é o outro que vai ter a vontade e o coração limpo. Exatamente. É isso mesmo. Então, eu acho que é por aí mesmo o caminho, né? Mas eu acho que nós temos que exercitar isso constantemente, não tem jeito, não tem outra solução. A gente até vai dar algumas dicas lá mais para o final do nosso bloco, vamos, né? Sim. Então, assim, por que é tão difícil perdoar? Porque nós somos ainda muito imperfeitos, né, Thaís? Ó, a Thaís está aqui do ladinho. Está aqui do lado, minha irmã amada, Tá beijinho aqui. no coração. É assim, Guiomar. é mais difícil, por quê? Porque a gente quer, de repente, trazer esta condição de perdoar, mas a gente está vendo também que, olha, eu estou me sentindo ofendida. Eu bato de novo nessa tecla da questão da ofensa, da mágoa. Isso. Quando a gente se sente ofendido, quando a gente se sente magoado, é difícil você poder enxergar que aquela pessoa agiu, mas ela não, de repente, ela estava em condição de entregar aquilo para você. Por isso que você se sentiu magoado, por isso que você se sentiu ofendido. Então, o negócio é não se ofender, gente. Não, É o caminho. E outra coisa, né? Qual que é o nosso modelo e guia? É Jesus. Jesus. Quando o que ele faria, né? Então, quando você é uma pessoa perfeccionista, porque você ainda não é perfeito, mas você quer ser, e você exige de você algo que você ainda não é capaz, então você não consegue, porque você quer perdoar como Jesus perdoou. E aí nós ainda não conseguimos essa condição, porque nós não estamos na condição dele. Não Nós chegaremos lá, mas nós não estamos Cada ainda. um no seu momento. Isso. Isso. Chegaremos a ser Sim. como Jesus. Somos porque... nós somos criados para sermos espíritos perfeitos. Perfeitos, né? Felizes. Todos nós, sim. Né? Então, você quer fazer uma coisa que ainda você não é capaz. Então, você quer dar um passo maior do que a sua perna. Então, você não consegue. Por isso que a gente ainda não consegue perdoar dessa forma. Mas nós podemos desculpar. Nós podemos compreender. Né? Já temos essa possibilidade. Exatamente. Tem uma frase de Chico Xavier que eu gosto muito, eu estava aqui buscando agora para a gente poder trazer e comentar, que ele dizia o seguinte: eu fico triste quando alguém me ofende, mas ficaria muito mais triste se fosse eu o ofensor. Isso é de uma importância tremenda, muito, não é? porque você que se compromete Exatamente, com a lei, você se exatamente. compromete com você mesmo, porque você não está conseguindo fazer aquilo que você talvez tenha se proposto a fazer.
Tenha se programado Isso. reencarnatoriamente para vir, Isso. olha, eu vou passar por este estágio aqui de evolução. E quando chega aqui, olha, a gente esquece, a gente encanta com outras coisas. exatamente, acaba de repente perdendo esse foco. Então, mas é importante, seguindo esse conselho de Chico Xavier, né? Se nós ficarmos tristes por sermos ofendidos, devemos pelo menos ficar mais tristes se formos nós os ofensores. Pois é, vamos começar a falar dos nossos, Vamos. As dicas, trouxemos né? aqui a problemática. Motivos, eu falei, são 16 motivos. Vamos trazer a solucionática. Pois é, que tornam o perdão a melhor forma de limpar o coração. Puxa, que legal. Isso é muito bom, né? Vamos começar, Vamos Guilmar, lá. o primeiro? O perdão te ajuda a seguir adiante. É o que a gente estava falando aqui agora, né? O perdão é a melhor forma de seguir à frente. Com ele você limpa a sua mente e não deixa o passado te dominar. Pois é, você adquire forças para focalizar o que você precisa focalizar. Porque quando você não perdoa, você fica, como você disse, fica paralisado naquela ação. Tem pessoas que se lembram de uma ação, olha, aconteceu há 20, 30 anos atrás Isso. e aquilo, nada de você seguir adiante. Vamos deixar de lado e seguir. Então, ele Porque o presente é o momento aqui, não é? Isso. No qual aprendemos. Isso, o perdão faz você romper com o passado. Para que serve o passado? Para nós tirarmos exemplos do que fazer e do que não fazer. Sim. Do que você pode continuar fazendo e daquilo que você deve mudar. Exatamente. Porque eu errei, agi mal, enfim. Não me equivoquei, preciso mudar esse comportamento. Se usarmos o passado com essa lembrança de como a gente seguir adiante, bacana. Agora, se for só para ficar martelando naquilo que errou, não vale a pena. Para você ficar lá no passado, você não vai para frente, você não anda. Né? Exato. Então, você estaciona e, ao mesmo tempo, você não melhora, você não sai do lugar, né? O segundo, o maior beneficiário do perdão é aquele que dá e não aquele que recebe. Isso é verdade, hein? Não é verdade? Com certeza. Então, assim, nós temos que estar sempre preparados para perdoar. É evidente que a gente fala assim, não, mas a pessoa me agrediu fisicamente. É lógico que nós não estamos falando disso, né? Nós temos o direito de nos defender. Claro. Você foi lesado, você tem direito de ir à justiça, pedir os seus direitos. Sim, sempre. Isso é uma coisa natural. Isso tem que acontecer, né? Existem leis para que todo o encaminhar da convivência se faça de uma forma tranquila. Exatamente, para que esta sociedade, para que possamos viver em sociedade da melhor forma possível. Isso. Agora, você não precisa revidar. Então, você já pediu, já fez a justiça, já foi feita? Pronto, não precisa mais revidar. Esquece e segue adiante. Você não precisa fazer a mesma coisa, né? O terceiro, o perdão é um ato de bom senso e inteligência, olha só. Olha, deixa eu só lembrar aqui no segundo ainda, Guilmar, que ele fala assim, uma raiva contra alguém é como carregar um saquinho de areia durante todo o dia. Sabe, nós fizemos uma vez no exercício com a Delmar, sabe? Constelação? Não era um trabalho em grupo, casais. E ela nos fez ficar segurando uma cadeira. Nós ficamos segurando uma cadeira por muitos minutos. Não eram muitos minutos, mas para nós foram muitos minutos. Certo. Então, ela diz assim, agora pode soltar a cadeira. Nossa, tudo dolorido, né? Ombros doloridos, braços cansados. Então, ela falou, isso é quando você guarda uma raiva, quando você guarda uma mágoa. É isso que acontece com você. Puxa vida. Você fica segurando. E é o que diz aqui, né? Uma raiva contra alguém é como carregar um saquinho de areia durante todo o dia. Pois é. Vale a pena? Não vale, né? Não vale. Aproveitar e mandar um carinho para Delmar, viu? Saudade de você. Pois é, então. Agora o terceiro. O perdão é um ato de bom senso e inteligência. Porque a pessoa que não perdoa fica presa ao passado, alimentando raivas, outros sentimentos negativos. Todos os seus dias ficam um pouco pior, não é? Pois é. Normalmente, a gente associa aquela pessoa que perdoa a uma pessoa frágil, a uma pessoa boba, tola, Sim. Né? Não é corajosa. Isso. Ao contrário. Ela é muito mais corajosa do que aquele que não perdoa. Com certeza. Porque precisa de coragem para isso. Exatamente. Você precisa de inteligência. Isso. E quando você tem inteligência, você se torna corajoso porque você compreende o que é. Então, bom senso e inteligência. É isso, é muito bom. Você se torna melhor, você fica ótimo, né?
Vamos ver o outro? Vamos lá, o Depois a quarto. gente lê mais um recadinho Vamos aqui. lá. Jesus ensinou o perdão porque ele é muito importante para a evolução espiritual. Pois é, Olha porque só. ele veio nos ensinar a amar os inimigos. Exatamente. E o que é amar os inimigos? É não revidar, é não fazer para ele o que ele fez a você, né? É compreender que ele não está numa condição de maturidade, de inteligência, de Exato. conhecimento para poder fazer melhor. Até porque nós somos seres criados por Deus, cada um com a sua capacidade. Nós viemos todos com aquele talento, né? Pois Aquele é. talentinho, uns com um, Isso, outros com 2, outros com 10, mas todos nós temos esses talentos. E a possibilidade de desenvolver aí as nossas virtudes. E quando nós estamos caminhando do lado de alguém que de repente traz algo que não nos agrega, o que a gente pode fazer? Vamos tratar aquela pessoa de uma melhor forma, trazê-la para nós com os nossos exemplos, e dessa forma é que se dá a evolução espiritual que Pois é. Cristo nos ensinou lá atrás. Pois é. Nos Olha, exemplificou. olha o que a Franci Cleide Rolim fala. Perdoar para mim é mais difícil. Tenho muito o que aprender. Não só você. Temos, vamos bota a gente nessa fila Você aí. não está sozinha nessa situação, né? Com Com certeza. Natural, né? A Das Dores Melo diz assim, que Jesus abençoe a todos. É assim Vai. que nós queremos também, viu? E para você também, Das Dores. A Lígia Aparecida, ela diz assim, eu sou uma pessoa que não consigo guardar mágoas. Olha que maravilha. Isso é muito sim. bom. Muitas pessoas me dizem que sou muito boba. Não. Você não tem nada de boba, você é muito esperta. Com certeza, é bom senso e inteligência, né? Porque você não sofre por conta disso. Exato. Aquele que não consegue agir como você, Lígia, sofre. Exato. Porque fica lá amargurado, pensando tão como vai bom, se né? vingar, como vai prejudicar o outro É e tão não bom leva a gente nada. poder levar a vida de uma forma mais leve, mais tranquila. É claro que a gente se abala com algumas questões, mas é deixar passar logo. É compreender que, de repente, o momento do outro não era aquele momento que Isso. para bater com o nosso ali e seguir adiante. Ela diz Evitar assim, mágoa. depois, mas é de mim mesma. Porque você já aprendeu, Lígia. Você traz isso como tendência de vidas passadas. Você já aprendeu isso, que não adianta, que não vale a pena se abalar com as coisas que acontecem, né? Porque você se abala, você tem dois problemas. O fato em si e o abalar-se. Exato. Né? E para que isso torne-se uma virtude em nós, o exercício diário é o melhor caminho, O né? melhor caminho. Eu tenho que falar isso para mim todos os dias. A Érica Lutke, foi aluna nossa lá, do centro. Ela disse, pedir perdão é difícil, porque ainda tenho dificuldade de admitir que estava errada. Bom, também você não está sozinho, viu, Érica? Também. Tem uma fila grande aí. O orgulho ainda atrapalha bastante, mas quando se consegue realmente deixar o orgulho de lado, é algo libertador. É o tratamento de saúde mais eficiente de todos. É isso mesmo. Com certeza, a pessoa se sente leve, a pessoa se sente tranquila, feliz. Por quê? Porque ela não tem aquele peso, né, em si. Eu tenho que perdoar ou eu de repente tenho que trazer para mim essa questão do perdão, da mágoa, da ofensa. Então vamos tirar todos esses sentimentos pesados de nós. E a Júlia Martins, ela diz assim, primeiro passo, desculpar. Segundo passo, auto-perdão. Olha que É bacana. isso mesmo. Porque Você como você vai perdoar se você não se perdoa? Exato, né? isso é muito importante. Depois vem o perdão em si. E a Inês fala, como perdoar aquela pessoa que sempre comete o mesmo erro? Como é que Jesus falou? Perdoe 70 vezes, 7 vezes, perdoe infinitamente, sempre, É isso. sempre. É isso, porque ela ainda não aprendeu a fazer melhor. Ela não sabe. É difícil admitir isso, mas ela não sabe fazer melhor. Ela acha que ela está fazendo certo. Ou ela não consegue nem se dar conta de que está errando. Colocando isso para a gente, de repente a gente também está cometendo algum Isso. erro E não tá recorrentemente, né? E as pessoas estão observando e nós ainda não. Então, é o tempo de cada um. Vamos ter paciência, vamos observar e, de repente, com o nosso exemplo, é que a gente consegue encaminhar o outro de uma forma melhor, não é? Pois é. Palavra não adianta, né? A palavra, ela pode até trazer a informação, mas o exemplo é que arrasta. Então, vamos exemplificar e exercitar. Pois é, palavras são palavras, né? Exatamente. Aí é o quinto, Guiomar, vamos lá. Pois é, o quinto, ele nos traz a seguinte questão. O perdão te ensina que o importante na vida é vencer a si mesmo. Quando você se vence, porque você consegue não se abalar. Exatamente. Compreender. Então, na verdade, assim, falando meio que egoisticamente, você se torna superior naquele momento. Sim. Superior no sentido de,
eu compreendo, não o superior de melhor, mas o superior de que eu já aprendi que não vale a pena me abalar por isso. Exato. Porque a pessoa fez ou a situação aconteceu para o meu aprendizado, Exato. para eu provar para mim mesmo que eu sou capaz de não me abalar. E dessa maneira a gente consegue superar metas, a gente constrói os nossos sonhos, não é? Conseguimos realizar aqueles projetos porque estamos galgando. Né? Então, como se diz, como foi dito aqui em uma dessas dicas, você saber perdoar é questão de bom senso e de inteligência também. Pois é. Olha o sexto. O perdão é gratidão para com Deus, que é misericordioso com todos os espíritos. Deus não quer ver ninguém judiando de outras criaturas. É isso, né? Com certeza. Eu acho que, assim, realmente nós somos criados para sermos felizes. Exatamente. E somos seres gregários porque nós vivemos um dependendo do outro para aprendermos. Se a gente não tiver referências, a gente não consegue aprender. E o ser humano só progride na vida em sociedade, né? Só. Então, você tem essa possibilidade de, ao lado das pessoas que estão ali no trabalho, em casa, como nós gostamos de dizer, está exemplificando, para que você possa evoluir, para que todos nós possamos evoluir de uma forma aí geral. Né? É dessa forma que Cristo quer que façamos. Pois é. Nossa, nós temos só 4 minutos. Vamos falar só alguns itens agora, Vamos lá, né? vamos com os tópicos aqui. O 7º é este? Isso, O perdão permite o recomeço. Nada será igual ao que era antes, mas há sempre um recomeço. Como diria Chico Xavier, né? A gente não pode mudar o passado, mas o presente a gente pode fazer diferente. Isso. O perdão significa a responsabilidade que cada um deve ter pelo que se fortalece em seu coração. É isso mesmo. Com certeza. Né? Fala o nono. O perdão é força. Fraqueza é não saber se proteger das imaturidades alheias. Isso é bacana demais. Você não é fraco, você é forte. Você não é fraco, você não é bobo, você é forte. Perdão é ter vida com mais energia, força e saúde. Quem mais evolui é quem mais perdoa. Pois é. Deixa eu ver o outro aqui, que é o 13, né? É o 12. É o 12. Perdoar. Perdoar não é Não esquecer. é esquecer, exatamente. É compreender. Você não Exatamente. esquece. Mas quando você se lembra, você não se abala. Né? Outro, perdoar deve ser a prioridade na sua vida. O perdão repetitivo te torna invulnerável às agressões. Essa aqui serve para a Inês. O perdão repetitivo, quanto mais você repete, você não fica mais vulnerável à agressividade, a nada. A gente fica meio que blindado, você, né? Você faz uma barreira aqui porque Exatamente, você perdoa. de proteção, maravilha. Não te abala, né? O perdão permite uma consciência tranquila e em paz. E o último, perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Isso aqui Paulo também nos ensinou. Também. Porque quando você pede perdão, quando você perdoa o seu inimigo, você está perdoando algo que deve estar em você, ou que você não gosta, ou que você já fez e não quer repetir. Enfim, é muito bom. É duro admitir isso, né? Não é, Guilmar? É fácil. Quando eu te perdoo, eu estou me perdoando. Olha só. Porque eu acho que você que é o errada, e não eu, não é? Exatamente. Então é bárbaro isso, viu? Esse programa de hoje do Espírito de Mulher serviu aqui primeiro para a gente, né? Nós somos as primeiras a ouvir Isso, quando estamos falando. Temos aqui a oportunidade de rever alguns conceitos e esperamos que você, ouvinte, que você, telespectador, também tenha se lembrado aí de algumas questões e aproveitado algumas dicas. Vamos aqui. só ler essas duas últimas aqui. O Eduardo, ele fala linda para nós. Né? Obrigada, Eduardo. Obrigada, beijo no coração. E a Lígia, ela continua, Aparecida, ela fala, Inês Menezes, quem sabe se também não cabe a você auxiliar essa pessoa a parar de cometer esses erros. Olha que bom, tá vendo? É um ajudando o outro. Um ajudando o Muito outro. bom, né? Mas nós temos que ir embora, é isso, Thaís? É isso aí. Nós temos um minutinho, dá ter- até para ficar feliz do tema de hoje, né? rendido bastante. É. E pedir para você, ouvinte, para você, telespectador, que nos perdoe qualquer coisa, hein? Pois é. Bom, nosso programa fica por aqui. Amanhã você tem o Dr. João Lourenço com novamente. Exatamente. E nós esperamos o nosso... perdoar faz bem para a saúde. Faz, de verdade. A Pois gente é. está sempre bem, não é? Pois é. Vamos manter o nosso equilíbrio aí, a nossa saúde, perdoando, gente, Pois sempre. é. Então, até a próxima semana, se Deus quiser. Até lá. Até lá. Tchau.